Bom dia, estamos na página 182, na história 29. Ele traz assim: nasci na cidade de Petah Tikva, na rua Solomon 9. Do outro lado da rua, em um prédio abaixo, na rua Solomon 6, vivia Rav Aaron Breifus, o Rav da nossa sinagoga, um tzadik e um Talmid Chacham excepcional, dono de um espírito gentil e amor por todos os Yehudim. Infelizmente, ele e sua esposa nunca foram abençoados com filhos. Mas eu me lembro de, quando criança, uma vez, estar na varanda da nossa sala de jantar, espiando pela janela dos Beifus, do outro lado da rua, e refletindo que sua casa era um pedaço do Olam Abá. Rav Beifus e sua Rebbetzin eram tão sinceros em sua Avodat Hashem que sua mera presença afetava as pessoas ao redor deles e as inspirava a se esforçarem para se aproximar de Hashem. No prédio, ao lado do Rav, vivia uma família que se orgulhava de seus modos liberais e seculares, tão distantes da observância da Torá e das mitzvot. Numa manhã de Shabbat, o pai estava na varanda com uma furadeira elétrica, destruindo a paz e a tranquilidade da vizinhança com um barulho ensurdecedor. Incapaz de suportar a cena descarada de Hilul Shabbat, Rav Beifus subiu as escadas até o apartamento do vizinho. No quarto andar, bateu à porta e, quando o homem atendeu, disse com seu jeito doce e sincero: "Por favor, é Shabbat. As pessoas da vizinhança estão indo para a sinagoga ou voltando dela. Você poderia, por favor, esperar até depois do Shabbat para usar sua furadeira?" Suas palavras foram tão genuínas, seu apelo tão inofensivo, que o vizinho, um secularista orgulhoso, realmente concordou. No entanto, os verdadeiros efeitos só se manifestaram nas semanas seguintes. O homem ficou tão impressionado com Rav que decidiu ir à sinagoga no Shabbat seguinte e no Shabbat posterior também. Uma mitzvah levou a outra e, finalmente, toda a família retornou de todo o coração à Torá e às mitzvot. A Rebbetzin Beifus faleceu vários anos antes do marido. Em seus últimos anos, Rav Beifus começou a se deteriorar fisicamente e sofrer de demência leve. Em suas últimas semanas, quando ele já estava muito fraco e doente, seus sobrinhos se revezavam para sentar-se com ele ao lado da cama. Uma noite, quando era apenas uma questão de tempo até a partida de sua alma deste mundo, o Rav sentou-se espontaneamente na cama e anunciou com uma voz clara e coerente: "Ich habe gekauft Kartelach para die Proste Concert." Comprei ingressos para o concerto indecoroso. Com isso, ele se deitou novamente, fechou os olhos e devolveu sua neshama ao Shamayim. Horrorizados com as últimas palavras ditas por seu tio justo na terra, os dois sobrinhos decidiram não as repetir a ninguém, mas de alguma forma a história vazou e se espalhou rapidamente. Ao ouvi-la, um dos rabinos de Petah Tikva explicou: vários anos antes, um grande concerto com uma celebridade mundialmente famosa aconteceria em Petah Tikva. Rav Beifus, horrorizado com o pensamento de peritzut e modéstia descarada em sua cidade, e os milhares de moradores religiosos e seculares que, incapazes de resistir à tentação de comparecer ao evento, correriam em massa para a sala de concertos e tropeçariam em inúmeras proibições, foi imediatamente para a bilheteria e comprou todos os ingressos para o show, tornando-os esgotados. Pouco depois, Rav Beifus visitou o Stapler Gaon, Rav Yaakov Israel Kanievski, e confessou seu crime de comprar ingressos para um evento que violava todos os limites da Tzeniut. O Stapler então respondeu: esses ingressos são sua entrada para o Gan Eden. Então ninguém conseguiu comprar ingresso para ir no show, e obviamente o show, que era um pleno sucesso, estava vazio. O sacrifício que ele fez para evitar que as outras pessoas pudessem se deixar levar pela tentação, talvez. Em 3 dias, 5.778, ou seja, 18 de abril de 2018, Rav Reuven Sharabani, da Yeshivat Porat Yosef, um discípulo do Rav Ben Zion Abba Shaul, devolveu sua alma imaculada para o Shamayim.
Acometido por distrofia muscular e mais tarde por doença cardíaca, Rav Sharavani sofreu muito neste mundo, mas ele aceitava a vontade de Hashem com amor e emuná incomparáveis. É um texto muito difícil. Aproximadamente 20 anos antes de sua morte, Rav Sharavani cedeu a repetidos apelos para que ele visitasse comunidades sefaradim na América do Sul, a fim de espalhar a palavra da Torá e da fé por toda a terra. Mas fez uma ressalva. Ele se recusava a aceitar um centavo de qualquer um, temendo que isto comprometesse a mensagem pura da Torá e do Mussar que ele desejava expressar. As pessoas tentaram persuadi-lo do contrário, mas o Rav se mostrou inflexível, fazendo dessa uma condição fundamental para sua viagem, até que todos pararam de tentar argumentar com ele. Assim, Rav Sharavani partiu da sua amada Eretz Israel e cruzou o globo em direção à América do Sul. Ele viajou por países, por cidades, para comunidades, mexendo com o coração e inflamando almas, falando destemidamente sem ter de responder a ninguém. Seu único objetivo era aumentar a honra de Hashem no mundo e promover a observância da Torá e das mitzvot. No dia que desembarcou na Argentina, Terra Santa, Rav Sharavani recebeu um telefonema de seu irmão que lhe contou sobre uma jovem em Jerusalém que tinha acabado de ser diagnosticada com uma doença muito rara. Havia apenas 15 casos conhecidos no mundo. O único centro médico capaz de tratar sua doença ficava na França, e o custo do tratamento era exorbitante. A menina era uma dentre 11 filhos, e seus pais estavam sem um tostão. Você está na Argentina agora, diz o irmão do Rav. Talvez possa tentar levantar dinheiro para a família. É uma questão de pikuach nefesh. Rav Sharavani respondeu evasivamente que faria o que pudesse, mas, ao encerrar a ligação, ele lamentavelmente disse ao filho que tinha ouvido sua parte da conversa, que não poderia ajudar. Jurei não aceitar um centavo de ninguém nesta viagem, não importa o que aconteça. O dia começou com uma série de palestras em várias sinagogas e centros comunitários e continuou com uma recepção pública na suíte do hotel onde o Rav estava hospedado. Ele e seu filho receberam convidados na sala interna, enquanto seu gabbai sentava-se na sala externa, dando boas-vindas aos visitantes que vieram em busca de bênção e orientação do Rav. O primeiro homem a se encontrar com o venerável sábio foi um empresário de meia idade. Antes de ele entrar, o gabbai murmurou discretamente ao Rav que o peticionário era extremamente rico e um filântropo generoso. Para a surpresa do rabino, assim que o homem entrou na sala, começou a chorar incontrolavelmente. Lágrimas desmedidas escorriam por suas bochechas enquanto ele lutava para falar. Mas estava soluçando muito para ser compreendido. Assim que o choro diminuiu, ele gaguejou, dizendo que sua filha tinha acabado de ser diagnosticada com uma terrível doença rara, cujo número de casos conhecidos no mundo era apenas 15. O único centro de tratamento que lidava com essa enfermidade ficava na França. E o pai tinha vindo implorar ao Rav por sua bênção para sua recuperação completa. Rav Reuven Sharavani começou a tremer. Virando-se para seu filho, lhe perguntou: Você ouviu? Você está vendo a manifestação da suprema providência divina? Voltando a atenção para seu convidado, Rav relatou que seu irmão havia telefonado para ele naquela manhã para compartilhar a história idêntica de uma garotinha em Jerusalém que fora diagnosticada com a mesma doença, mas cujos pais não tinham meios de cobrir os custos da viagem, muito menos o tratamento prolongado. Eu não peço nada a você, diz o Rav, mas eu lhe darei um bom conselho. O que quer que você faça para sua própria filha, quaisquer despesas médicas que você esteja disposto a financiar para ela, faça também para essa garotinha na Eretz Israel. Eu acredito que, pelo mérito disso, Hashem enviará a sua filha uma refuá shelemá, uma cura completa. E digo mais, é melhor que você não descubra a identidade da família e que certamente eles não saibam que você é quem está financiando suas despesas médicas. Com a ajuda da Hashem, você verá grandes salvações. Nós sabemos que o nível mais elevado de tzedakah
é quando você dá sem saber a quem está dando e quem recebe não sabe de quem está recebendo, porque desta maneira ninguém pode se vangloriar e ninguém pode se envergonhar. Então, simplesmente tem os dois lados. Anos mais tarde, Rav Sharavani expressou que a verdadeira recompensa que ele recebeu de suas viagens e esforços para inspirar milhares de judeus a seguir Torá e as mitzvot foram as vidas dessas duas preciosas meninas judias. A maior recompensa que ele teve. Então, a gente realmente às vezes pensa que estamos no mundo, queremos fazer alguma coisa, mas a Kadosh Baruch Hu, ele que guia nossos passos e vai nos colocando nos caminhos. O que devemos é saber ler nas entrelinhas. Saber o que a Hashem está nos mandando, nos está nos dizendo. É verdade, às vezes a gente quer tomar uma atitude. Como sendo rabino, era uma atitude nobre. Vou lá difundir Torá e Mitzvot a troco de nada, Leshem Shamaim, sem receber nada em troca. Mas Deus mostrou para ele que não existe. Porque você não é para você que você está recebendo. Entendeu? E às vezes você, quando uma pessoa tem uma causa de tzedakah, seja para, como nesse caso, era para salvar uma vida, ou pode ser para, como chama? Para uma questão real, prática, de alguma causa nobre, você não está pedindo para você. Então você também tem que dar a possibilidade das pessoas ajudar. Kadosh Baruch Hu também quer que eles possam ajudar. Então quando você diz, não vou pedir nada de ninguém, um pouco de orgulho da tua parte. Entendeu? Ao contrário. Kadosh Baruch Hu coloca, às vezes, a gente em situações onde nós devemos saber que estamos lá no meio para tentar e poder ajudar mais alguém. A famosa história do Mitter Rebbe diz que quando dois Yehudim se encontram, são dois Nefesh Elokit contra um Nefesh Abamit. São dois almas divinas contra uma animal, porque a tua alma animal só está preocupada com você, mas a alma divina está preocupada com você e com o próximo também. Então a gente sempre tem que tentar ver o que podemos fazer pelo próximo também. Mas ainda, sempre um Yehudi, quando o Rebbe falava muito isso, quando um Yehudi se encontra com outro, o tema tem que ser o que bom vai sair para um terceiro. Não para nós dois. Nós dois estamos conversando. Disto daquilo que vai sair de bom e positivo para um terceiro, não para nós dois. Teoricamente, o dólar que ele dava era para dar de Era para, exatamente. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Esse era o objetivo do dólar que ele dava. Para você dar para tzedakah. Então, se os dois se encontraram, sai uma tzedakah. Não somente isso, tinha um costume, eu recebi vários dólares da mão do Rebbe. Então, quando eu recebia, o que eu fazia? Ficava com o dólar que o Rebbe me deu, escrevia na bênção e tinha que você dava o dólar, mas tinha que acrescentar de tua parte também alguma coisa. Por quê? Porque tem que sair algo a mais. O Rebbe já deu $1 e eu estou dando o quê? Então, se eu ficava com dólar, tinha que dar $1 e algo mais. Então, sempre tinha o que se chama o fator multiplicador. Sim. Vamos lá, mais uma última história. Eram os últimos dias de Elul. Uma espessa fumaça preta saía da janela de um prédio de apartamentos em Bnei Brak. Os transeuntes ligaram para o corpo de bombeiros e, momentos depois, sirenes uivantes encheram o ar. Os bombeiros saltaram do caminhão e começaram a apagar as chamas com mangueiras de incêndio, extinguindo milagrosamente o fogo sem nenhuma vítima. No lado oposto do prédio morava uma viúva chamada Sarah Berman. Como todos os moradores do prédio, ela havia sido evacuada e, quando lhe permitiram entrar novamente em seu apartamento, ela descobriu que, embora sua casa não tivesse sido afetada pelas chamas, as paredes e os móveis estavam cobertos de fuligem. O ar estava com odor carbonizado e o apartamento inundado com água suja. Pelo menos tivesse jogado água limpa, não? Como a bagunça e os danos eram demais para ela lidar, ela telefonou para sua filha Reva, que estava casada há 10 anos, mas não tinha filhos. Durante horas, a viúva e sua filha enxaguaram lençóis e cobertores, limparam e esfregaram, lavaram e arearam as paredes,
superfícies e pisos até que a casa recuperou sua aparência normal. Mais tarde, naquela noite, quando os vizinhos em cuja casa o incêndio começou bateram à porta para se desculpar e se ofereceram para pagar por qualquer dano, Sara se recusou a ouvir. Bobagem, não foi sua culpa. O que importa é que todos estão bem e ninguém se machucou. Baruch Hashem, fiquei tão feliz em saber que vocês não sofreram nenhum dano maior. Enquanto eles conversavam, Reva estava vasculhando uma gaveta no escritório quando encontrou uma carta lacrada, com o endereço de remetente estrangeiro endereçada a Reva Berman. Além do fato de que Reva havia estudado anos antes em Gateshead, o nome e o endereço que ficavam em Gateshead não significavam nada para ela. No entanto, ela estava curiosa sobre seu conteúdo. Então, abriu o envelope e quase riu alto quando viu que estava datado de uma década antes. Enquanto continuava lendo a carta, o sorriso de Reva desapareceu. A carta fora impressa em papel timbrado de consultório odontológico e incluía um pedido de pagamento de 280 libras esterlinas pelo tratamento que ela havia feito, enquanto estava no seminário. No fim da carta, o dentista havia adicionado uma nota escrita à mão dizendo que, em vez de encaminhar o pagamento para a Inglaterra, Reva poderia dar o dinheiro ao filho que morava em Benebrak. Quando Reva perguntou a mãe sobre a carta, a viúva deu de ombros e vagamente se lembrava de tê-la visto ali várias vezes, em Erev Pesach, e sempre planejava entregar a filha, mas, de alguma forma, isso lhe fugia da mente todas as vezes. Que se chama de Ashgaha Prati, Divina Providência. Mais tarde, naquela noite, Reva foi direito para o endereço impresso na carta. A mulher que abriu a porta respondeu que estava morando lá apenas alguns meses e não tinha ideia de quantos inquilinos passaram pelo mesmo apartamento nos últimos 10 anos. A próxima tentativa de Reva foi telefonar por uma família que ela conheceu muitos anos antes em Gatchad. Enquanto a mãe se mostrava encantada por ouvir sua voz depois de todo esse tempo, ela informou a Reva que, lamentavelmente, tanto o dentista quanto sua esposa haviam morrido há vários anos e ela não sabia onde seus filhos moravam. No entanto, ela deu a Reva o nome e o telefone do sócio mais jovem do dentista, que continuou a tocar a clínica depois da morte do velho homem. Após repetidas tentativas e sentindo-se bastante tola, Reva finalmente encontrou pistas sobre o paradeiro do filho do dentista que há muito havia se mudado de Benebrak para Bet Shemesh. Enfim, ela entrou em contato com ele e repetiu a sua história pelo menos pela 10ª vez, solicitando os detalhes da conta bancária dele para que pudesse fazer uma transferência imediatamente. A resposta dele a surpreendeu. Sua história é definitivamente interessante, mas como vou saber se você não está tentando me dar um golpe? Eu? Dar um golpe em você? Tudo que quero é pagar uma dívida. Porque não te pagar, não estou te pedindo dinheiro. Mas parece que o cara fez estágio no Brasil. Então, estava escaldado. Então, agradeço por isso, mas não dou os detalhes da minha conta bancária para ninguém. Você terá de encontrar outra maneira de me enviar o dinheiro. Reva ficou perturbada. Você não tem ideia de como foi difícil rastrear seu número. Devo ter feito 20 ligações, além de ter ido ao seu antigo apartamento em Benebrak, antes de finalmente encontrá-lo. Por favor, Rosh Hashanah é daqui a 3 dias e não terei a chance de ir a Bet Shemesh antes disso. Tudo que quero é entrar no ano novo com minha ficha limpa, sem dívidas. Desculpe, não posso ajudar. Já esperou tanto tempo poder esperar mais uma semana ou um mês não me diz respeito. Ele respondeu, obviamente cético. Você pode ao menos me dar seu endereço? Reva implorou para seu alívio ou me atendeu. Quebrando a cabeça para descobrir como entregar o dinheiro, Reva de repente se lembrou de uma velha amiga do colégio que morava no mesmo quarteirão que aquele homem, lá em Bet Shemesh. Embora elas não se falassem há mais de 5 anos, Reva telefonou para ela e perguntou se estaria disposta a aceitar uma transferência bancária e então dar o dinheiro pessoalmente ao filho do dentista. Satisfeita em fazer uma mitzvah em Erev Rosh Hashanah, a mulher concordou alegremente e o dinheiro foi transferido e chegou ao seu destino naquele mesmo dia. 9 meses depois, Reva embalava alegremente seu filho primogênito. Com os olhos marejados, ela compartilhou por 10 longos e miseráveis anos
Ela derramou lágrimas, implorando a Hashem pelo maior presente do mundo. No entanto, seu pedido era negado, já que Hashem examinava as mãos de todos nós para se assegurar de que estão livres de roubo. Somente quando Reva corrigiu sua missão, que resultou de sua iniciativa em ajudar sua mãe, os anos de angústia e espera terminaram. Difícil fazer as contas de Hashem. Mas, Baruch Hashem, a Abraha chegou. Bom dia. Chico,